Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme eu já havia dito a vocês, né, vocês já devem ter percebido que a Páscoa esse ano tá bem mais caro, né, os ovos. Então, como eu não tinha dinheiro para comprar ovos para todos vocês, então eu vou presentear vocês aqui nessa Páscoa com uma aulinha de astronomia. Então, em vez de ganhar chocolate que engorda, vocês estão ganhando conhecimento. Acho que essa é uma coisa bem melhor pra gente passar a Páscoa, né? Então, é o seguinte, então a gente tinha prometido, né, que tinha prometido para vocês que eu ia dar essa videoaula por causa daquela sexta-feira que a gente teve aquela queda de energia na faculdade, que a gente não teve que suspender as aulas. Então, pra gente não ficar muito atrasado, a gente vai fazer esse esqueminha aqui da videoaula, que aí a gente vai conseguindo, né, se manter em dia com a programação, tá? O objetivo da aula de hoje é a gente fazer um retrospecto de toda a história da astronomia, para vocês ficarem mais por dentro do debate, saber como foi o desenvolvimento da ciência, qual foi a contribuição de cada cientista, de cada povo, né, a gente se situando melhor aí na disciplina em todos os assuntos que vão sendo tratados ao longo do semestre, tá? Então vamos nessa? Então qual vai ser a origem da ciência da astronomia? A gente pode dizer que a astronomia, o surgimento dela, ele vai se confundir com o surgimento da própria ciência. Por quê? Porque o ser humano ele sempre utilizou bastante o conhecimento astronômico, ele era de fundamental importância sempre ao longo da história da humanidade para a própria sobrevivência nossa. Então conhecer o comportamento do Sol, né, o comportamento da Lua, a influência dela sobre as marés, dos povos que moravam próximos do mar para navegação e para pesca, também isso vai ser importante, né, o conhecimento dos ciclos do Sol também, regulando os ciclos de precipitação, né. E a previsão, né, de tudo isso através do movimento dos astros, do movimento das estrelas e dos planetas, a gente consegue ter um indício, mais ou menos, de que época do ano a gente está. Então, ao longo da história da humanidade, o conhecimento astronômico ele sempre teve bastante importância prática para o ser humano, tá? Mas tirando essa importância prática, né, ela vai se transformar uma ciência mesmo, vamos dizer assim, né, essa coisa um pouco mais separada do mundo da prática, né, que não é utilizada por todos os homens comuns, né? Ela vai, o método que a gente utiliza bastante em ciência, como a gente faz pesquisa, né, o que a gente considera um fato, o que a gente considera opinião, né, muito disso, né, muito do modus operandi da ciência vai ser inaugurado dentro da astronomia, né, pelos grandes pais da astronomia, mesmo as civilizações antigas de maneira geral, e isso vai sendo extrapolado para a maneira como a gente produz a ciência mais para frente. Então, muitas transformações, muitas revoluções científicas vão acontecendo dentro da astronomia e depois é que elas vão sendo extrapoladas, todo esse, não só o conhecimento, mas o método e o objetivo da ciência, né, vai sendo extrapolado para o resto para as outras ciências, né, a partir da astronomia, tá? Então, ela vai ser considerada a mãe de todas as ciências, né, pela maior parte dos cientistas por conta disso. Muita coisa que a gente utiliza em ciência, né, a origem de tudo isso é na astronomia que se processa, tá? E tanto isso é verdade que o evento que nós consideramos como o nascimento da ciência e da filosofia no Ocidente é um evento astronômico, tá? Foi a previsão de um eclipse solar que ocorreu no ano de 585 pelo grego Tales de Mileto, que vai ser o mesmo que vai escrever o tratado sobre a água, tá? Vocês devem se lembrar daquelas histórias dos gregos, né, que eles diziam que eram 4 elementos que formavam todas as coisas que existem na natureza. De onde é que vem essa crença dos 4 elementos? Né? Cada grego falava que o mundo era feito de uma coisa, né? Então um falava que era de ar, outro falava que era de fogo, outro falava que era de terra. Né? O Tales de Mileto vai ser o advogado da água, né? Ele vai dizer que as coisas do mundo elas são feitas de água. Mas enfim, né? Não é esse o ponto. A ideia é de que ele foi o primeiro, ele fez efetivamente essa previsão desse eclipse solar. Até aí outras civilizações mais antigas ainda também tinham conseguido fazer, né, previsões semelhantes, vamos dizer assim, né? Mas o Tales de Mileto ele vai ser o primeiro que vai fazer essa previsão sem nenhum tipo de apelo a entidades religiosas, né? Os mesopotâmios, os sumérios, né, que conseguiam, né, prever o movimento dos astros, eles vão sempre explicar isso tudo, né, esses movimentos com base em crenças religiosas. Então tem um deus ali que vai cobrindo a face do sol, né, algo desse tipo. O Tales de Mileto não, ele vai simplesmente, né, dizer que são as sombras, né, da Lua e da Terra se sobrepondo
e vão provocar esse eclipse, tá? Então é o primeiro momento em que a explicação de um fenômeno natural ela é dada sem o apelo a nenhuma entidade mágica ou religiosa, tá? Então é esse evento que a gente, né, considera como o inaugurador dessa separação mais nítida entre a ciência e a religião que a gente pratica na atualidade, tá? É considerado também o evento inaugurador da filosofia e da ciência no Ocidente, né? Os gregos, vocês devem se lembrar que eles não fazem uma separação entre ciência e filosofia, isso é uma coisa mais da modernidade, né? Então a ciência, a filosofia natural, né, como se chamava naquele momento, né, ela nasce, né, a partir dessa previsão do Tales de Mileto, tá? Então é um evento astronômico, né, que inaugura o surgimento da ciência e da filosofia, tá? Então, como a gente tinha falado agora há pouco, que a observação dos astros ela vai ser imprescindível para várias áreas da nossa vida. Então, para o planejamento agrícola, então a gente entender qual é o movimento do Sol, né, para a gente saber quais são as épocas de chuva e de seca, tá? O planejamento de viagens também, para você conhecer. Você conhecendo esses movimentos básicos do Sol, você conseguiria saber que épocas que você tem, né, o predomínio de ventos vindo numa direção e que época eles vêm em outra. Isso facilitaria para você viajar de barcos ou de navios, por exemplo, tá? Quais seriam as épocas de plantio e de colheita, a gente conseguiria saber também, né, o movimento das marés, né, muitos povos eles vão conseguir também entender o movimento das marés. Aqui em Florianópolis mesmo a gente tem dá pra gente perceber mais ou menos como é que isso funciona, né, a gente vê muito pescador, de repente, que não tem estudo nenhum, né, eles vão entender sobre o movimento das marés muito mais do que gente com muita instrução por aí. Então é um conhecimento prático mesmo, que ele pode até não saber por que ocorrem as marés, mas ele consegue entender uma ciclicidade, ele consegue saber, né, de quanto em quanto tempo você tem uma maré mais alta, uma maré mais baixa, né? Então sempre esse conhecimento mais, vamos dizer assim, prático, né? Sem ter um embasamento teórico, isso foi sempre de fundamental importância para a sobrevivência do ser humano, tá? Além desse conhecimento mais prático, a gente tem também algumas tentativas de extrapolação, né, de tentativas de correlação de eventos astronômicos com outros eventos naturais. Então a gente sabe, né, hoje, por exemplo, que a Lua ela vai ter influência sobre o ciclo das marés, né? Mas às vezes acontecem coincidências que a gente imagina que teria influência dos astros também, tá? Um caso clássico que a gente tem nesse sentido seria a relação das fases da Lua com o ciclo menstrual, tá? Então eles têm aproximadamente a mesma duração, né, uma ciclicidade aí em torno de 28 dias de um ciclo ao outro, então é a mesma lógica também para as fases da Lua. Então qual seria a explicação, né, que a gente teria para a gente ter mais ou menos essa sincronia das fases da Lua com o ciclo menstrual? Seria a ideia de que os antigos humanos, né, quando eles iam caçar, eles preferiam caçar à noite, né? E essa caça à noite era favorecida em época na semana da lua cheia, né? Porque facilitava para a gente visualizar, para a gente conseguir se localizar na mata, tá? E aí, né, na semana da lua cheia, então era a época que eles saíam para caçar, então eles não ficavam em casa à noite, tá? E aí, quando é que eles ficavam em casa à noite? No momento na semana da lua nova, né? Que é quando não tinha condições de caçar. Então aquelas mulheres que ovulavam com regularidade, né, que ovulassem na lua nova, elas teriam uma probabilidade maior de engravidar porque os homens estavam em casa, né? E aquelas que não, né, que não tivessem essa regularidade com a lua, não engravidavam tanto assim, e assim elas conseguiriam passar os seus genes adiante, né, mais facilmente. E aí isso teria se espalhado para todas as mulheres na atualidade. Tremenda bobagem tudo isso que eu tô falando, tá? Por quê? Porque a evolução, né, dos seres vivos, ela se dá numa escala de tempo muito maior do que essa, né? O ser humano é uma espécie muito mais recente na humanidade, e a gente como caçador e coletor é então menos ainda, né? Muito mais recente isso, não teria dado tempo, né? Esse mecanismo, se é que seria possível, né,
não teria dado tempo, né, dado só o tempo que a gente está aqui na Terra, não seria possível. Né? E o ser humano não caçava só à noite, não tem essa, né, podia caçar em qualquer momento, tá? Ah, professora, mas por que então que tem essa coincidência? Exatamente isso, é uma coincidência, né? A gente tem a mania de sempre achar que tem alguma coisa por trás de uma coincidência. Não, é simplesmente uma coincidência, né, que as fases da Lua e o ciclo menstrual têm aproximadamente a mesma duração, tá? Outra coisa que os humanos antigos eles vão começar a perceber é que mesmo você conhecendo os movimentos astronômicos e conseguindo fazer previsões meteorológicas a partir do conhecimento astronômico, às vezes essas previsões falhavam. Então, às vezes você está esperando que ocorra uma seca, um período seco, e esse período não é tão seco assim, né? Continua chovendo. Ou pior, né? Você espera que venha a chuva numa época e a chuva não vem. Né? A gente tem isso. A gente observa, a gente sabe que existem, né, épocas mais de predomínio de chuva, épocas de predomínio de seca, predomínio de frio, predomínio de calor, né? Mas às vezes isso não acontece, às vezes a gente tem verões frios, às vezes a gente tem invernos quentes, tá? Isso não é de agora, tá, pessoal? Não vem com essa historinha de, porque agora tem inverno quente por causa do aquecimento global, esquece, né? Isso sempre aconteceu. Enfim, né? Então aquilo que você espera do meteorológico, né, de acordo com o que diz o céu para você, nem sempre acontece, né? Porém, os movimentos celestes são sempre os mesmos. Né? Eles não erram, tá? Então aqui você sempre, né, o Sol nasceu hoje, né, ele vai nascer amanhã, né? O Hume vai dizer que não, mas enfim, não vamos entrar nesse ponto. Então ele nasceu ontem, nasceu hoje e vai nascer amanhã, né, sempre mais ou menos no mesmo ponto, né, com a mesma regularidade. Né? Os movimentos das estrelas vão ter a mesma regularidade. Né? Ao longo de milênios não, também. Mas, né, ao longo de uma vida humana você pode esperar, né, bastante regularidade dos movimentos celestes. Enquanto que meteorologicamente não existe toda essa regularidade. Então você pode estar esperando que venha um período quente, né, para amadurecer a sua safra, e esse período quente não vem, né, o verão vem mais frio. Você está esperando uma época de chuva e a chuva não vem, né? Mas, né, de acordo com o céu, né, quando aparece aquela constelação ali é porque é época de começar a chover. Apareceu a constelação, não interessa. Né, não choveu, mas a constelação apareceu ali. Tá? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Né, é que na Terra as coisas podem dar errado. Né, aquilo que você espera da natureza pode dar errado, pode não acontecer. No entanto, né, no céu, de maneira geral, as coisas dão certo. De maneira geral, aquilo que o céu fala certo. Se a Terra vai obedecer ou não é outra história. Mas, de maneira geral, aquilo que acontece no céu tem uma regularidade bastante forte, tem uma previsibilidade bastante forte. Né? Então, a gente começa a observar que no céu as coisas são perfeitas. E na Terra as coisas podem dar errado, as coisas são imperfeitas. Né? O que vai se converter nisso, né? Isso é basicamente, né, isso é o embasamento de qualquer pensamento religioso, né? A gente sempre, qualquer tipo de religião tem essa noção de que na Terra as coisas são imperfeitas e no céu, ou qualquer plano espiritual, vamos dizer assim, né, que está fora da Terra, as coisas são perfeitas. Então a origem desse sentimento, desse pensamento, é basicamente isso, né? Basicamente esse contraste que o homem primitivo faz, né, de perceber que as coisas no céu são perfeitas, são regulares, são previsíveis, você sabe o que você pode esperar dele. E na Terra não. Né? Na Terra a gente, né, pode ter as nossas expectativas frustradas, né? A Terra pode nos frustrar, a Terra pode nos ferrar, vamos dizer assim. Tá? Então esse é o embasamento aí do sentimento religioso. Tá? E também outra coisa que o ser humano primitivo vai começar a perceber é que assim como você observa muito claramente, é bem nítido a influência do Sol e da Lua para a vida humana, né, na ciclicidade das estações, na ciclicidade das marés, né, do movimento dos ventos, tá? E a gente começa a extrapolar, né, a importância que o conhecimento do Sol e da Lua tem para a nossa vida. A gente vai extrapolando isso para outros astros também. Talvez eles também consigam, né, controlar os nossos destinos de maneira geral. Tá? Isso a gente observa com relação a algumas constelações.
né? A gente vê o movimento das constelações ao longo do ano. Então, quando começa a aparecer uma determinada constelação, um determinado ponto do céu, é época da chuva. Quando começa a aparecer aquela constelação ali, é época do frio, né? Então, você também, além da Lua e do Sol, né, os humanos primitivos, eles vão começar a atribuir valor de predição também a outros astros, né, as estrelas, né, e planetas. Naquele momento ainda não tem uma distinção muito clara entre estrela e planeta, né? Hoje a gente tem uma distinção bastante clara, mas para eles é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, quando a gente começa a perceber, eles começam a pensar isso, né, de que assim como o Sol e a Lua, eles têm bastante influência sobre as nossas vidas, né, os outros astros também teriam, né, eles também conseguiriam influenciar o nosso destino. E é essa crença de que os nossos destinos eles são influenciados pelos astros que a gente vai ter o desenvolvimento da astrologia, né, que é um sistema de pensamento que vai tentar, né, prever a personalidade, os destinos da humanidade, né, de acordo com a posição e o movimento dos astros. Então aqui a gente faz um contraste, né, o que seria a astrologia e a astronomia. Se você pegar a etimologia da palavra, né, astrologia significa o estudo dos astros, né, astro mesmo, né, logia estudo, então seria o estudo dos astros. Ora, mas não é isso que a gente faz em astronomia, não é estudar os astros? É. Então aquilo que a gente conhece hoje como astronomia, a gente deveria chamar de astrologia, né, porque a gente criou esse novo nome, né, astronomia, cuja etimologia é um pouco mais estranha, né, significa leis dos astros, né, parece que não cabe muito bem, né, com relação àquilo que a gente executa em astronomia. Mas por que isso, né? Basicamente para a gente contrastar, né, o que fazia a astrologia e o que vai se propor, né, qual vai ser a proposta dessa nova ciência, né, que não vai utilizar essa crença de que os destinos, né, a personalidade dos destinos humanos, eles seriam controlados por forças exteriores a ele próprio, né, por forças do universo, né. Eu passei para vocês já um texto, né, no começo do semestre para vocês lerem a respeito disso, né, tá lá no link do e-mail da turma, tá? Várias outras ciências também vai acontecer isso, né, então geografia, se você for pensar, né, geografia é a descrição apenas da superfície terrestre. Ela não deveria ter um caráter explicativo, deveria ser o nome, né, deveria ser geologia, né, mas existe uma outra ciência, né, que é a geologia, que ela vai ter um objeto de estudo que vai ser a Terra como um todo. Como a geografia vai se ocupar desde a sua nascência até com a superfície terrestre, vai ficar por isso mesmo, né? Então a geologia estuda basicamente tudo, né, todo o interior da Terra, né, todo o processo minerais de maneira geral, né, e a geografia vai se ocupar também simplesmente com a superfície terrestre, né, a relação do ser humano. Mas veja bem, né, se você observar etimologicamente, né, geografia, né, seria descrição apenas, né, não teria esse caráter explicativo. Né, tudo isso para dizer, né, que nem sempre o nome de uma ciência diz exatamente a que ela é. Então a gente vai dizer, mas a astrologia é o estudo dos astros. Não, não é. Né? O nome ele pode ser não enganoso, né? Mas é simplesmente um nome que não cabe. Tá? Então qual vai ser, né, o objetivo da astrologia? A gente vai definir aqui a astrologia como uma pseudociência que estuda a influência da posição dos astros sobre fenômenos naturais e humanos, né? Então, sobre os seres humanos, ela influenciaria a personalidade e os destinos. Em relação aos fenômenos naturais também, né? A natureza ela também, né, sofreria influência da posição dos astros aí pelo universo, tá? Depois eu explico, eu entro na parte de pseudociência. Tá? E a astronomia? Qual vai ser o objeto de estudo dela? A gente vai classificar a astronomia como uma ciência que descreve a origem, né, o começo, né, as características, ou seja, o hoje e a evolução, né, o amanhã dos astros de maneira geral, de fenômenos celestes que você observar de maneira geral e do universo como um todo, né, do espaço, né, não considerando só os astros, né, o espaço mesmo como um todo. Então a gente observa que são objetos de estudo completamente diferentes. Né, a astrologia vai postular a ideia de que existem energias que viajam pelo cosmo em virtude desse posicionamento dos astros, que eles vão mandar ou não, né, determinados tipos de energias, né, de vibrações aqui para a Terra, que influenciariam, né, os fatos da Terra. Isso a gente chama de pseudociência. Aquele artigo que eu
pedir para vocês lerem, ele vai mostrar, né, que os astros eles estão tão distantes de nós, né, que não existe a menor possibilidade, né, de qualquer quantidade de energia significativa, né, que agindo sobre nós, que pode ser mais relevante, né, do que os próprios fatos da Terra. Então, o que a gente define como pseudociência, né? Por que a gente pode enquadrar a astrologia como uma pseudociência? Então, a definição de pseudociência é que é um conjunto de crenças, né, normalmente falsas, que elas se apropriam do método científico para provar a sua veracidade. E, de maneira geral, esse método científico está deturpado. Então, as teorias delas, elas são falsas, mas o método, né, a ciência ela é um corpo de teorias, de métodos e de objetivos, né? Primeiras teorias, né, no nível hierárquico maior o método, no nível hierárquico maior os objetivos, tá? Então a pseudociência normalmente utiliza o método, não só as teorias, não as teorias da ciência, elas utilizam mais o método científico para conseguir provar a sua veracidade. Então qual seria o método, né? Dizer que as energias que os astros, né, o que mandam para a gente, né, eles conseguiriam fazer essa modificação, né? E como a gente utilizaria esse método? Né? Observando as pessoas, né, de acordo com a data de nascimento delas, você observaria, por exemplo, semelhanças de personalidades. Né? Então, é a mesma coisa que proceder, a mesma forma de proceder que uma ciência comum, né? A observação, né, a formulação de uma hipótese, né, o teste e a conclusão. Então, a astrologia supostamente faz isso tudo, né? O problema é que todas as teorias que embasam cada um desses procedimentos está equivocado. Então, né, se ela tem esse equívoco, mesmo que ela ainda tenha um método que se parece científico, né, as teorias que embasam esse método estão equivocadas, então ela não é classificada como uma ciência, tá? Não raro, você pode ver pseudociências sendo apropriadas por ideologias, tá? O que vem a ser ideologia no sentido marxista? Vocês vão observar isso bastante durante o curso. Ideologia é falsa consciência, né? Ideologia é um conjunto de ideias que serve para mascarar uma realidade, né? Normalmente de um determinado grupo social que deseja que toda a sociedade ou que outros grupos sociais pensem de uma forma equivocada sobre a realidade, tá? Não confunda o conceito de ideologia com ideário, tá? Ideário é qualquer conjunto de ideias, tá? Ideologia é necessariamente um conjunto de ideias enganosas, tá? Normalmente formada por um grupo social, por uma classe social, qualquer coisa assim, por um grupo de pessoas, né? Que leva você a pensar de maneira equivocada, tá? Dois grandes exemplos de pseudociências ligadas à ideologia que eu gosto de citar vai ser no campo da biologia, né? As duas antagônicas. A primeira delas, né, que é mais antiga, é a eugenia. O que vem a ser eugenia? É a doutrina da busca da raça perfeita. Tá? Isso é quem pensa que foi o Hitler que inventou isso está muito enganado. Isso vem desde antes dos gregos, de repente. Né? Essa ideia de que se você que não poderiam ocorrer cruzamentos interraciais porque a mistura genética iria degenerar as raças, né, e aí ia gerar seres defeituosos. Né? Hoje a gente sabe que é justamente o contrário, né? Quanto mais mistura de raças, né, não só entre os seres humanos, mas em todos os animais e plantas de maneira geral, quanto mais mistura de raça você tiver, mais fortalece, né, o biológico, né, porque você vai eliminando genes deletérios. Tá? Quando você vai fazendo cruzamentos, né, dentro da mesma raça, mantendo cruzamentos dentro da raça, você tem um acúmulo de genes deletérios. Mas enfim, né, o embasamento da eugenia, né, é a ideia de que você vai conseguir, né, um melhoramento genético, um melhoramento de um ser vivo, no caso o ser humano, né, a partir da eliminação das raças inferiores, né, e do estímulo à reprodução das raças superiores, né? Porque onde é que estaria a pseudociência aí? Né? Você pode pensar, claro, né? Eliminar aquilo que não presta e conservar aquilo que presta é o que todos nós fazemos habitualmente, né? A gente joga o lixo fora e continua utilizando aquilo que ainda serve, né? Então esse é um método, né? Um procedimento, né, científico de certa forma, né? Mas a teoria que o embasa está errada.
né, de que existiria, né, geneticamente existiriam, né, seres humanos mais fortes e mais fracos, ou mais inteligentes e menos inteligentes, não. Né, nada disso, a força física, a inteligência, nada disso é o caráter, né, o bom caráter ou o mau caráter, nada disso é influenciado pela genética. Então a pseudociência da eugenia, ela vai dizer que tudo, né, o caráter, a força, a inteligência dos seres humanos é determinada pela genética. Não, né, isso não é verdade. Né, isso tem muito a ver com os nossos hábitos de vida e com o ambiente em que nós fomos criados. Tá? E aí uma outra pseudociência que vai ser totalmente o oposto dela é o lisencoísmo. Essa é uma coisa que a gente conhece muito pouco, ela é mais recente. Tá? O lisencoísmo foi uma pseudociência que vigorou durante o período stalinista na União Soviética. É uma doutrina científica criada por um biólogo chamado Trofim Lisenko. Tá? Ele é justamente o contrário da teoria genética do Mendel. Ele vai dizer que teoria genética não tem nenhum tipo de fundamento. Né? Que nada nesse mundo tem influência da genética, tudo tem influência do ambiente. Tá? Por que isso? Né? Qual é a ideologia que está embasando aí essa pseudociência do lisencoísmo? É justamente o stalinismo, justamente o socialismo real. Né? Porque o socialismo real ele vai considerar a genética como uma ciência capitalista. Dá até vontade de rir quando a gente fala um negócio desse, mas enfim. A genética seria uma ciência capitalista porque ela prega que não é possível mudar. Né, aquilo que diz a genética, se a sua genética diz que você vai ser loiro, né, você pode até pintar o seu cabelo, mas na hora que ele nascer de novo, ele vai nascer loiro, né, ou seja, genética seria uma coisa imutável. Hoje a gente sabe que não, né, a gente faz engenharia genética, isso pode ser modificado, tem os transgênicos, aí, enfim, naquele momento isso não estava posto em questão, né. Então a genética seria uma coisa imutável, aquilo que vem nos seus genes e você não conseguiria mexer, né, e isso é pernicioso pro ideário socialista, né, que vai pregar que vai dizer que as estruturas sociais são mutáveis, né, que elas não são eternas. Então o ideário socialista não admitiria a existência de estruturas na natureza que seriam imutáveis. Né? Então a ideia de que o social, né, conseguiria mudar tudo, inclusive aquilo que está dentro dos seus genes. Né? Então uma das coisas que o Lisenko fez, né, uma das coisas que ele pregava, era que né, já que genética não importa, você poderia, as culturas, os cultivos, as plantas conseguiriam aprender umas com as outras, né, como se comportar. É isso mesmo que vocês ouviram. Então, se você plantar uma determinada semente de milho, vamos supor, né, tem várias sementes de milho, né, umas fortes, umas mais fracas. Então, se você plantasse as sementes mais fortes, né, mais saborosas, mais nutritivas, enfim, né, no meio de uma roça com sementes mais fracas, as sementes mais fracas iam aprender com o milho mais forte como se comportar, né, como produzir bons milhos. Né? E aí essas sementes mais fortes, essas sementes mais fracas começariam, né, a partir da influência, a partir da presença, né, de bons milhos no meio da plantação, né, eles conseguiriam, né, produzir, né, super safras. Né? Você pegaria milho barato, ridículo, que seria bem mais fácil de plantar, né? E mesmo assim você obteria uma boa safra, né? Porque o milho ruim aprende com o milho bom como se comportar. Né? Resultado disso, né? A fome generalizada que vigorou aí durante décadas na União Soviética em virtude dessa crença, né, de que as plantas conseguem aprender umas com as outras como se comportar, né, de que não existe influência genética, né, de que tudo é influência do social. Tá? Então percebam, né, as duas, né, falam de genética, né, a eugenia e o lisencoísmo, as duas falam de genética, uma fala exatamente o oposto da outra, né, a eugenia fala que a genética manda em tudo, o lisencoísmo fala que a genética não manda em nada. Né? Então as duas, né, vão cada um partindo do seu pressuposto político aí, né, a eugenia sendo aplicada ao nazismo, o lisencoísmo sendo aplicado ao stalinismo. Tá? Na verdade, né, onde é que estaria a verdade aí no caso? Né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, exatamente no meio. Então, é claro, a genética tem, né, uma importância na determinação, né, da fisionomia dos seres vivos, né, em certa medida, até realmente,
da força, né, e do desenvolvimento cerebral, de repente, né, mas de forma alguma isso é determinante, né, para todo o curso da vida de um ser humano ou de qualquer outro ser vivo, né. O ambiente ele vai ser importante também, tá? Então, tudo isso, né, para dar um exemplo, né, do que são pseudociências, né, de que elas realmente se apropriam do método, parece, né, tem uma aparência, né, tem uma lógica que aparece de ciência, né, mas as teorias que embasam elas estão equivocadas. Eu poderia ficar aqui, ó, falando de inúmeras outras, né, então você tem a homeopatia, você tem a numerologia, né, várias terapias alternativas que a gente poderia citar aqui, né, tudo sendo classificadas como pseudociências, né, e astrologia, que no nosso caso vai ser uma delas também. Tá? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. E de onde é que vem, né, o conhecimento da astrologia como a gente conhece hoje? Tá? Então, a astrologia do Ocidente, né, vai ter vários tipos de astrologia pelas diferentes culturas. Aquela que nós utilizamos no Ocidente, ela começa pelos mesopotâmios, tá, por volta do ano 2000 antes de Cristo. Eles que vão determinar as constelações e tal. Ela é absorvida pelos gregos no início da civilização grega, né, por volta aí de 500 antes de Cristo. Então, toda essa compilação, todo esse conhecimento vai chegando aos gregos e ele é finalmente posto no papel mesmo, né, a maneira como ele vai chegar à contemporaneidade, né, na obra do Ptolomeu, já no comecinho da era cristã, né, na obra Tetrabiblos, né, que significa os 4 livros, né, que vai descrever toda a astrologia, né, as constelações e a influência, né, que cada posição de cada astro, né, a regência de planetas e tal, a posição, como cada um desses astros vai influenciar, né, qual é a influência de cada um desses astros e qual o resultado disso na Terra. Né. Qual que é a base da astrologia? Ela divide o ano em 12 casas, né, em 12 constelações, as 12 constelações do zodíaco, aproximadamente 30 dias cada uma, né, então 30 vezes 12, 360, uma sobrinha aqui e ali, né, que é colocada um a mais em cada constelação, para dar os tais 365 dias do ano. Tá? Mas, mesmo dentro do conhecimento astrológico, né, isso tudo pode ser questionado. Primeira coisa, né, que as constelações elas não têm todas o mesmo tamanho. Então você não pode dizer que a cada 30 dias você tem uma mudança na constelação onde o Sol está nascendo. Não é a cada 30 dias. Cada constelação tem um tamanho. A constelação do Escorpião ela é pequenininha, a constelação da Virgem é enorme. Então algumas constelações vão durar, o Sol vai estar passando por mais do que 30 dias, né, e outras menos. Tá? Então não dá para a gente dizer, né, que cada dia cada constelação vai reger aproximadamente 30 dias do calendário. Tá? Então, só por aí a gente já teria um questionamento importante. Um outro questionamento bastante importante que a gente teria a astrologia é a precessão dos equinócios. É um movimento, vamos ver se eu coloco ele aqui. Tá? Então, a precessão dos equinócios, esse movimento, vocês já devem ter ouvido falar desse movimento aí da Terra. Então, a Terra tem vários movimentos, além da rotação e da translação, né? Que é a mudança na direção do céu em que está apontando o eixo terrestre. Tá? Então, esse desenho aí que está rodando aí na tela, então você vai ver a direção, esse eixo apontando para cima, ele está descrevendo aproximadamente um círculo no céu. Então, o eixo da Terra ele vai apontando para diferentes regiões do céu, né? A cada época. Tá? Esse ciclo dura aproximadamente, para completar esse círculo, dura aproximadamente 23 mil anos. Tá? Então, para cada casa do zodíaco, se você for considerar, né, para começo de conversa, se você for considerar que cada uma delas tem um determinado tamanho, a gente ficaria aproximadamente 2.100 anos em cada casa, né? E a partir dali a gente, né, vai mudando, esse eixo vai indo para trás, ele tem um movimento, né, contrário à translação da Terra. Tá? Então a translação da Terra, né, ela vai passando Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, né? E com a precessão ao contrário, nesse círculo ele vai descrevendo um movimento
para trás, tá? Então, o que significa, né, dizer que você é do signo de Áries, vamos supor? Significa que, né, no dia em que você nasceu, né, o Sol, ao meio-dia, está numa posição do céu que, à noite, vai estar ali a constelação de Áries, tá? Isso que significa, né, você ser a constelação estar regendo aquele dia, tá? Por conta desse movimento, né, você considerando que as constelações são imutáveis no céu, estaria na mesma posição, por conta desse movimento, a cada dia do ano, a cada mês, né, no passar desse ciclo de 23 mil anos, né, naquele dia, naquele mês, né, alguns milênios depois, não vai estar, né, esse dia do seu nascimento não vai estar naquela constelação. Então, a astrologia ela foi, né, feita na época de, né, 2000 antes de Cristo, né? Então, isso já se passou aí pouco mais de 4.000 anos, né, desde do momento em que ela começou a ser conhecida e sistematizada aí depois pelo Ptolomeu, né? Então, a constelação onde cada dia estava naquele tempo, né, no tempo dos Mesopotâmios e no tempo do Ptolomeu, é diferente do que a gente tem hoje. Tá? Então, no tempo do Ptolomeu, né, as constelações, como é que eu vou dizer? No momento em que essa astrologia ela toda é sistematizada entre os mesopotâmios, o equinócio de primavera do hemisfério norte, né, 2.000 anos atrás, ele ia acontecendo, né, no que seria equivalente a 20 de março, 21 de março, hoje, né, acontecia isso no signo de Áries. Tá? Por isso que Áries vai ser o primeiro, vai ser considerada a primeira constelação do zodíaco. Tá? A maior parte dos povos da antiguidade consideravam o equinócio de primavera, o início do ano. Tá? Como na época dos mesopotâmios, o equinócio de primavera acontecia no signo de Áries, ou seja, no dia do equinócio de primavera, o Sol ao meio-dia, né, está na posição do céu que está a constelação de Áries. Então, Áries é considerado o início do ano, né? O ano começa quando começa a constelação de Áries. Já no tempo do Ptolomeu, né, 2.000 anos depois, né, isso foi mudando, né? Então o equinócio de primavera vai acontecendo uma constelação para trás. Isso já começa a acontecer já na constelação de Peixes. Tá? Só que hoje nós estamos aí, né, quase 2.000 anos depois do Ptolomeu. Então a gente está no finalzinho da constelação de Peixes, quase que o equinócio de primavera já está ocorrendo na constelação de Aquário. Tá? Então todo aquele papo vocês já devem ter ouvido falar, que a gente está chegando na era de Aquário, né? Que diabos é isso, essas eras, né? A era de Peixes, a era de Aquário e por aí vai, né? É esse período em que o equinócio de primavera do hemisfério norte acontece em cada constelação, né? Que os astrólogos vão atribuir a mudanças significativas nos destinos do planeta e da humanidade. Né? Então, isso que seria, né? A gente vive agora na era de Peixes, né? E a gente vai viver, né, daqui a uns poucos séculos, já estaremos na era de Aquário. Né? O que quer dizer tudo isso? Né? Se o equinócio de primavera vai acontecendo, né, a cada todas essas passagens, né, mais precisamente, né, um dia mais tarde, a cada 70 anos, se vai acontecendo, né, mais para frente, né, as outras constelações, né, os outros dias do ano também vão acompanhar o mesmo movimento. Né? Então, toda aquela astrologia que você leu a sua vida inteira está errada. Você não é do signo que você pensa ser. Então, vou trazer aqui para vocês a tabelinha para você localizar qual é o seu verdadeiro signo. Tá? Então, a gente teria aqui as várias constelações, né? As datas de ocorrência delas na astrologia tradicional. E atualmente, aí lá para 2011, mas a gente está em 2016, né? A cada 70 anos, vai mudar um dia só, então a gente pode considerar ainda que está atual, né? E a duração de cada uma dessas constelações. Então, focando na duração aqui, por exemplo, que eu tinha falado, né? A constelação de Virgem, ela não dura 44 dias, ela não dura 30 dias, ela dura 44 dias. O Escorpião dura 8 dias só. Então, não é 30 dias cada constelação. Então, toda a astrologia que você estudou a sua vida inteira está errada. Né? Localize aí agora qual é a constelação que está regendo o dia do seu nascimento. Então, no meu caso, 10 de julho
é o meu aniversário. Então, vamos localizar aqui na tabela, dia 10 de julho, tradicionalmente é Câncer, tá? Na atualidade, né, o dia 10 de julho, ele estaria enquadrado aí no signo de Gêmeos, tá? Então, eu, a vida inteira, li horóscopo de Câncer, né? Mas não, eu não sou de Câncer, eu sou de Gêmeos. E aí eu olho e falo, nada a ver, a minha personalidade é totalmente de Câncer, né? Eu sou romântica, eu sou sonhadora, né? Esse papo todo, né? O geminiano, ele é mais impulsivo, ele é duas caras, né? Então, nada a ver, né, com a minha personalidade, né? Por que isso, né? Porque você formata, se você lê horóscopo a vida toda, você formata a tua personalidade de acordo com aquilo que a astrologia diz. É por isso que muita gente vai acreditar que ela funciona. Fala, não, mas eu tenho realmente essa personalidade. Bobagem. Você formatou a sua personalidade ao longo da vida, né, de acordo com aquilo que a astrologia dizia, tá? Então, tecnicamente, né, mesmo se você acreditar em astrologia, ela está errada. Então, realmente, ela de longe é a maior das pseudociências. Professora, e eu que nasci dia 12 de dezembro, né? Não tinha, né, a constelação aí, eu era dia 12 de dezembro, eu achava que eu era de Sagitário, agora eu sou de um tal de Ofiuco, né? O que seria esse tal desse Ofiuco, né? Então também, né, não existem 12 constelações no zodíaco, existem 13 constelações, né? Ofiuco também chamado de Serpentário, tá? Que ele vai estar ali no meio, né? Tem um pedacinho dele ali no meio do zodíaco. Então, na verdade, existem 13 constelações zodiacais, né? Para astronomia hoje. Então, os mesopotâmios eles não consideravam, né, essa constelação do Ofiuco. Bonitinho? Né? Então, agora você pode, né, calcular qual é o seu verdadeiro signo, né, a partir da tabela atualizada e começar realmente, né, ler o seu horóscopo de acordo com aquilo que você realmente é e não do que aquilo que os mesopotâmios 4.000 anos atrás disseram que você era, tá? O Ptolomeu também, né? Então a gente tá com a sistematização aí do tempo do Ptolomeu. Dá pra gente pensar algumas referências bíblicas a tudo isso também, mas isso a gente pode comentar em aula mais tarde também, na próxima aula dá pra gente retomar. Então, o que a gente conclui de tudo isso, né, que com exceção do Sol e da Lua, a gente pode considerar que os efeitos gravitacionais e eletromagnéticos dos astros sobre os seres vivos, eles são desprezíveis, né? Então, realmente, o Sol e a Lua, talvez um pouquinho de Vênus e Marte, a gravidade deles talvez influencie miseramente sobre as marés, vamos pensar, mas é muitíssimo desprezível. Tá? Então, basicamente, e as estrelas, então, nem se fala, né? Que estão longe demais. Então, basicamente, não. Né? Basicamente, quem manda aqui na gente é só o Sol e a Lua mesmo. Tá? Não tem toda essa história de astrologia, não. Perfeito até aqui, crianças? Então, já que a gente delimitou o que a astronomia não é, né? Agora a gente começa a falar sobre o que a astronomia é, né? Como foi que ela se desenvolveu ao longo da história, tá? Então, na antiguidade, qual que era a função da astronomia? Isso a gente já falou, né? Basicamente, a gente conhecer os movimentos dos astros, né? Principalmente os movimentos do Sol, que vai ser o mais importante para todo o nosso planejamento agrícola e cotidiano, tá? E os povos antigos, né? As diferentes culturas, elas vão estudar, cada uma da sua forma, elas vão estudar os movimentos do Sol, e vão construir o que a gente chama de monumentos megalíticos, tá? Megalítico significa grandes pedras, tá? Para marcar a posição do Sol pelas várias épocas do ano, tá? Cada cultura vai fazer isso da sua forma. Então vai ter cultura que vai criar pirâmides, vai ter cultura que vai criar esses monumentos circulares, vai ter cultura que vai fincar estacas no solo, né? Ou coisas mais simples assim, tá? Mas o fundamento, né, de todas essas obras é marcar a posição do Sol. Então, o mais conhecido desses monumentos megalíticos é Stonehenge, o círculo de Stonehenge na Inglaterra, né, e todas essas pedras empilhadas aí,
elas vão, né, marcar a posição do Sol. Então, quando o Sol chegar nessa pedra, é o equinócio de primavera. Quando chegar nessa, é o equinócio de outono. Quando chegar nessa, é o solstício de verão. Quando chegar nessa, é o solstício de inverno. Né? Tudo isso é bem marcado. Tá? Seguramente, como esses monumentos duravam muito tempo, tá? Seguramente os povos antigos perceberam, né, que 500 anos depois, né, as constelações, por exemplo, elas já não estavam na posição em que as pedras mostravam que ela estaria. Então já percebiam aí o movimento aí da precessão dos equinócios. Tá? E aí nós também temos a pirâmide de Chichén Itzá, que é da civilização maia, tá? Lá no Yucatán. Uma coisa bem curiosa nela é que ela tem 4 lados, né, essa pirâmide, e cada lado dela tem 91 degraus. E mais um degrau na pontinha ali no pórtico de entrada. Então, vamos fazer 4 vezes 91 dá 364. Com mais um degrau na porta, 365. Né? Se esse número te lembra alguma coisa, né? Exatamente a pirâmide serve para marcar toda a passagem do ano. Então os maias já tinham percebido que cada 365 dias, né, o Sol voltaria na mesma posição e o ciclo se repetiria. Tá? Cada cultura vai ser de um jeito, gente. Estou colocando aqui só 2 exemplos dos mais famosos, mas todas elas, de alguma forma, marcaram os movimentos do Sol. A Mesopotâmia, né, as contribuições mais antigas que a gente tem para a filosofia ocidental, né, quais seriam essas contribuições, né, de cada um desses povos da Mesopotâmia conseguiram nos trazer. Né? Então, primeiro, os sumérios, né, que eles vão criar um calendário chamado de lunisolar. Né? Na próxima aula, quando a gente for falar de calendários, eu vou explicar o que é isso, tá? Como é que seria um calendário lunisolar. Os calendários vão ser basicamente, né, maneiras de marcar a passagem do tempo, normalmente baseados em fenômenos astronômicos. Então a gente chama de calendário solar, aquele que é baseado exclusivamente nos movimentos do Sol. Calendário lunar, aquele que é baseado exclusivamente nos movimentos da Lua. E lunisolar, aquele que tenta fazer uma combinação dos dois. Tá? Então, o calendário dos sumérios ele é lunisolar, né, tenta combinar esses 2 ciclos. Né? O ano solar dos sumérios durava 365 dias e 1/4. Então, eu já tinha percebido que não era a cada 365 dias exatamente que o Sol voltava à mesma posição, né? Ele só voltava à mesma posição a cada 4 anos se você adicionasse mais um dia. Né? Então, cada ano solar, né, teria em média aí 365 dias e 1/4. E a lunação, que é o tempo, né, de uma lua para outra, né, de uma lua nova para outra lua nova, ou lua cheia para outra lua cheia, seria de 29 dias e meio. Tá? Então, você poderia fazer os meses, né, um mês com 29 e um mês com 30 dias, vamos supor. Tá? Qual o problema de você tentar fazer um calendário lunisolar? Tá? É porque não existe um número inteiro de lunações dentro de um ano. Tá? Assim como não existe um número inteiro de dias dentro de uma lunação ou de um ano solar. Tá? Então, sempre você vai ter que ficar fazendo ajustes. Então, a gente tem um ajuste simples no nosso calendário, né, que a cada 4 anos você adicionar um dia, né, porque a rotação, né, da Terra, né, não cabe um número exato de rotações da Terra dentro de uma translação da Terra. Tá? Então, a gente vai fazendo esses ajustes aí, né, então, mesma coisa, né, você fazer caber um número de lunações, né, dentro do calendário de um calendário solar. Né, você vai ter que ficar fazendo ajuste de vez em quando, né? Então colocar mais alguns dias, né, ou colocar mais meses, né, de acordo de tempos em tempos, colocar alguns meses dentro desse ano solar. Né? Isso é a base, né, se algum de vocês é judeu, né, isso é a base do calendário judaico. Né? O calendário judaico ainda hoje utiliza esse encaixe de meses, de tempos em tempos, né, porque o calendário judaico ele é lunisolar. Ele vem aí do tempo dos sumérios. Tá? Aí os babilônios. Qual vai ser a contribuição dos babilônios? Uma matemática de base 12 e base 60. A gente tem uma matemática aqui nossa de base 10. Então, cada 10 algarismos, né, vai mudar uma casa decimal. Né, depois, para outros 10 conjuntos desses, vai mudar uma nova casa. Né, então, a gente tá o 10, o 100, o 1000, né, vai aumentando o número de casas
né, sobre essa base de número 10, tá? A matemática que os babilônios utilizavam é uma matemática mais complicada, né? Todos os ciclos deles eram baseados no número 12 e no número 60. Aí a pergunta, né? De onde é que vem isso? Né, esse 12 e esse 60, tá? Até hoje a gente não tem, né, uma teoria especificamente, né, que explique por que você teria essa matemática de base 12 e de 60. Então você tem algumas explicações aí entre elas. Uns vão dizer que esses números, né, o 12 e o 60, são números mais fáceis de trabalhar matematicamente do que uma base 10, porque eles são múltiplos, né, de mais números, vamos dizer assim, né? Então o 12 é divisível por 2, por 3, por 4 e por 6, tá? O 10 ele é divisível só por 2 e por 5, tá? Então é um pouco mais difícil de você fazer divisões exatas com isso, né? O 60 também é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, tá? Então, e assim sucessivamente, o 360 então melhor ainda, né? O 360 ele é divisível por um monte de números, tá? Então essa base, né, esses números eles seriam mais fáceis de se trabalhar, tá? Também por isso a gente vai ter, né, 12 constelações zodiacais e não 13, tá? 13 não divide nada, né? 13 é número primo, tá? Mas por quê, né? Então a gente vai dizer que, assim, que é mais fácil, né? Mas existe uma explicação rivalizante com isso que é o que eu acho mais simpática. Vamos dizer assim, de onde é que eles teriam tirado o 12, tá? Das falanges dos dedos. Professora, o que é falange? Os ossinhos dos dedos, né? Faz o número 4 aí com a mão, né? Exclui o polegar, porque o polegar só tem 2 ossos, né? Você vai pegar os outros 4 dedos, né? Você vai ver que cada um deles tem 3 falanges, né? Então 3 vezes 4, 12, né? Então você utilizaria cada uma das falanges, né? Seria como se fosse um ábaco, né? Os dedos da mão humana seriam um ábaco. Então cada uma das falanges seria um número, né, na ordem. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acabou. Como é que a gente faria o 13, né? 13 seria aí numa segunda ordem aí do que a gente chama, né, de casa decimal, né? Como é que a gente faria isso, né? Se você for pensar, 60 é 5 vezes 12. Então, com uma mão, você contaria, né, as 12 falanges. Na outra mão, você contaria a ordem de cada uma dessas sequências de 12 números, né? Agora sim, considerando os 5 dedos, né? Então, no mindinho, né? Então, no mindinho estaria a primeira ordem, vamos supor, né? No anelar estaria a segunda ordem. Então, um número fosse, né, do 1 ao 12, você contaria nessa primeira ordem, né? Do 13 ao 24, você contaria nessa segunda ordem, né, com o segundo dedo. Do 25 ao 36, né, com o terceiro dedo e assim sucessivamente, tá? E aí você teria, né, a base 60 aí caracterizada, tá? Um pouquinho complicado, mas é inteligente, né, se você pensar que é você utilizar a sua própria mão como uma calculadora, tá? O calendário dos babilônios vai ser importado dos sumérios, né, e a partir daí vai chegar até hoje o calendário, vai chegar até nós com o calendário judaico, tá? Os babilônios também vão criar a semana de 7 dias, tá? Por que isso? Né? A gente vai especular também quais seriam... Espera um pouquinho, pessoal. Qual seria a origem da semana de 7 dias? Isso a gente vai falar na aula que vem, mas basicamente já para vocês, né, terem saberem um pouquinho disso, né, vai ter relação com os 7 planetas que são conhecidos até aquele momento pela humanidade, né, cada dia da semana sendo consagrado a um planeta, tá? E vamos fazer também, né, os babilônios, observações sistemáticas aí do Sol, da Lua e dos planetas, né, com relação a características do movimento deles. Então, a duração desse movimento, a inclinação da Terra e movimentos retrógrados também, que a gente vai ver na próxima aula, né, sobre o movimento dos astros, né. A previsão de eclipses eles também vão fazer. Ah, professora, mas não foi lá o Tales de Mileto, lá o primeiro que foi que previu o eclipse? Ok, mas aquilo que a gente estava comentando, né, que é as outras civilizações, né, que não a grega, sempre tinha um fundo de religiosidade para explicar a ocorrência desses fenômenos, né? Os gregos não.
a existência do plano da eclíptica, né, o plano de translação da Terra, né, você consegue localizar no céu, né, onde estaria, né, o hemisfério norte e o hemisfério sul celeste. E a gente coloca a postulação aí de diversas constelações, né, muitas das constelações, das maneiras como a gente conhece hoje, né, inclusive o zodíaco, né, vão ser criação dos babilônios. Né, a gente sabe que as estrelas elas não estão ligadas, né, não necessariamente ligadas entre si, cada uma das estrelas que a gente considera das constelações, né, mas, né, pelas figuras que a gente imagina que elas formam no céu, né, a maioria delas você tem que ter realmente um espírito bem criativo para você conseguir enxergar, mas enfim, né, então vão ser os babilônios que vão postular, né, vão desenhar todas essas constelações aí no céu. Né. Os caldeus, né, a principal contribuição deles para a nossa astronomia é o estabelecimento do ciclo de Saros. O que vem a ser o ciclo de Saros? É o intervalo de repetição de eclipses do Sol e da Lua. Então a gente tem a mesma sequência de eclipses parciais e totais do Sol e da Lua a cada 18 anos e 10 dias. Tá? É por isso que a gente consegue prever, né, quando é que você vai ter a ocorrência de um eclipse. Você fala, outro eclipse como esse só em 2095, o que vai acontecer em uma determinada época, uma determinado local da Terra, né? Então aí a partir desses os caldeus eles já tinham percebido essa ciclicidade na ocorrência dos eclipses, né? Então a cada 18 anos e 10 dias você vai ter essa repetição, tá? E os assírios, né, basicamente vão fazer conhecimento daquilo que a gente conhece hoje como astrologia, né, de estabelecer, né, qual a personalidade atribuída a cada planeta e a cada constelação. Aqui coloquei para vocês uma listinha do que seriam as constelações para os babilônios, tá? Então o nome, né, no idioma deles, tá? Que eu não sei falar esses nomes aí não. O significado, né, de cada um desses nomes e o nome que os latinos dariam para cada uma dessas constelações. Tem o nominho deles, né, que significa leão, e o nome que os latinos vão dar vai ser leão. Tá? Algumas não tem nada a ver, né? Então a balança Libra, ok, né? A estrela para touro, né? O que poderia ser? Né? De repente Aldebaran, né? Que é uma estrela bem marcante, que é o olhinho do touro, talvez, né? Então as caudas seriam os peixes, né? Um peixe meio cabra seria o Capricórnio, né? E por aí vai. Tá? Mas só, né, a título de curiosidade, vocês verem, né, que foram os babilônios que vão estabelecer aquelas constelações que a gente conhece hoje como o zodíaco, né? Assim como eles estabeleceram, essas poderiam ser outras. Se você for, né, estudar a cosmologia de uma tribo indígena aqui pelo Brasil, você vai ver que eles têm constelações também, né, mas não necessariamente são essas mesmas. Né? Eles eles imaginam figuras que estão, né, de objetos de acordo com a cultura deles. Né? Então, via de regra, né, todas as civilizações vão enxergar desenhos no céu a partir das constelações, né? Quais serão esses desenhos e qual o significado de cada uma delas vai variar de cultura para cultura. A China, né? Uma grande característica da astronomia chinesa, diferentemente da astronomia grega ou dos babilônios, é que eles vão ter um interesse mais especial para fenômenos mutáveis e irregulares no céu. Por quê? Isso aí a gente precisaria entender. Eu não entendo muito de filosofia chinesa, né? Mas de maneira geral, que a gente observa aí, que a gente sabe do cotidiano dos chineses, eles enfatizam bastante o papel das mudanças, né? Uma coisa bem metafísica, assim, né? Do que seria, né? Que a natureza seria uma coisa mutável. De maneira geral, a gente no Ocidente tem meio que a noção, meio um ranço na filosofia natural, de que as coisas na natureza são permanentes, elas são imutáveis, né? Então as coisas do céu são imutáveis, o clima é imutável, as montanhas são imutáveis, né? Tem meio esse ranço ainda na filosofia ocidental, que é uma coisa que praticamente não acontece nas filosofias orientais. Eles enfatizam muito mais o papel da mudança do que da permanência, né? Talvez por isso eles tenham registrado fenômenos mais irregulares que no Ocidente não se registrou, tá? Então, mesma coisa, né? Eles fizeram previsões de eclipses, né? O calendário de 365 dias também já tinha percebido, o posicionamento das estrelas, né? Mas existem outros fenômenos
que praticamente não aparecem. Registros, né, que praticamente não aparecem nas civilizações ocidentais. Né? Então, a observação de cometas, né, a passagem de cometas, vão ser muito poucas civilizações no Ocidente que vão registrar essas passagens. Ah, professora, mas os cometas são regulares. Ok, tem cometa que não, que ele aparece uma vez e depois sobe milhões de anos depois. Então, ele, nesse sentido, né, na escala de vida humana, isso não pode ser considerado um fenômeno regular. Né? Mas os chineses têm registro, né, de passagem de cometas, né? A queda de meteoritos, né, que a gente chama de estrelas cadentes, tá? A ocorrência de supernovas, né? Então, os meteoritos que eu estava falando, né? Pulei. Os meteoritos, né? Na hora que eles vão caindo, né? Vão gerando, né? Aquele risquinho luminoso no céu. Isso não se repete, né? É um evento único. Cuidado, tá? Que a palavra meteoro, ela significa qualquer fenômeno atmosférico. Tá? Então, a chuva é um meteoro, né? O arco-íris é um meteoro, o cara que pula do prédio é um meteoro. Né? Então, qualquer fenômeno que acontece no ar, né, a gente chama de meteoro. Tá? Daí o nome meteorologia, né? A ciência que estuda os fenômenos atmosféricos. Tá? Então, o que cai, né, na hora que cai aquela pedrinha lá que vai atravessando o céu, a gente não chama isso de queda de meteoro. É queda de meteorito. Tá? A pedrinha, na hora que ela consegue atingir a Terra, tá? E o fenômeno luminoso que a gente chama de estrela cadente, né? O atrito que ela vai fazendo com a atmosfera. A ocorrência de supernovas, que também é fenômeno único, né? Que é a explosão da morte de uma estrela. Isso a gente vai ver depois da segunda prova, esse conceito, da segunda prova, da primeira, perdão. Depois da primeira prova sobre as supernovas. E a ocorrência das manchas solares também, né? De você perceber o Sol como um astro que não tem uma cobertura homogênea, tá? Que ele tem a ocorrência de manchas. Isso a gente vai ver na aula de Sol também, tá? Então, os egípcios também tinham tem registro, né, da ocorrência das manchas solares, dessa observação, tá? A civilização egípcia, tá? A galera tem muita ênfase, vamos dizer assim, sobre os progressos na astronomia, né, dos egípcios. Na verdade, os egípcios muito mais copiam de outras civilizações do que eles mesmos terem previsto, né, terem descoberto fatos astronômicos. Então, os egípcios, eles utilizavam um calendário de 365 dias, né, e a cada 4 anos eles adicionavam... Eles usavam um calendário de 360 dias, né, 12 meses de 30 dias, mais 5 dias no final, né? E a cada 4 anos adicionavam mais um dia, tá? Que é basicamente o que a gente faz hoje, né? Algo muito parecido com o que a gente faz hoje. A gente pensa, nossa, né? Que originalidade, né? Colocar um dia a mais a cada 4 anos e tal. Basicamente, né? Esse ano de 365 dias e 1/4 já tinha sido descoberto lá na Mesopotâmia, tá? Então, basicamente, os egípcios vão mais copiar do que efetivamente descobrir muita coisa, tá? A grande preocupação dos egípcios é os movimentos do Sol, né? Então marcar bem a passagem dos equinócios e dos solstícios, tá? A construção das pirâmides alinhadas sempre no sentido norte e sul, né? Então o conhecimento dos pontos cardeais também era bastante preciso, né? pelos egípcios, tá? Outra coisa interessante também com relação aos egípcios é que eles conheciam já o Teorema de Pitágoras, né? Mesmo sem terem tido contato muito antes, né, da existência do próprio Pitágoras, tá? Não sei se vocês conhecem isso, né? Às vezes é muito comum entre pedreiros, né, utilizar esse método, né? Você faz uma corda, né, amarra uma corda com 12 espacinhos, exatamente iguais, tá? Faz um nozinho, né, uma corda fazendo um nozinho, né, nozinhos sucessivos, de tal forma que entre um nó e outro tenha sempre a mesma distância, tá? Na prática seria uma régua isso, né? E aí você, né, você amarra as estacas de tal forma que, para você fazer o canto reto, você amarra as estacas, fixa as estacas no chão, para você ter de um lado 3, né, do outro lado 4, se fechar exatamente, né, os últimos 5 espacinhos da corda, significa que o canto está reto. Se não fechar, né, se faltar, você fecha, né, um pouquinho mais
o lado, aquele ângulo ali do 3 e do 4, né? Se sobrar, você abre um pouco mais, né? Vai regulando, regulando, até que efetivamente você forma o triângulo fechadinho, né? Isso daí o que é? O triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo pitagórico, né? Eles só não sabiam por quê, mas sabia, né, que se um triângulo 3, 4, 5, o canto ali ficava retinho mesmo, tá? Então eles construíam as pirâmides, né, bem retinhas assim, com esse método que os pedreiros utilizam até hoje, tá? Muita gente vai dizer que isso daí foi um conhecimento trazido pelos antigos astronautas, né, e esse papo todo, né, que não é possível, né, você ter uma inteligência suprema para perceber isso. Pelo amor de Deus, gente, esquece isso. Esquece isso, cara. Muita coisa que a gente vê, assim, de conhecimento de matemática, de física, de química, que as civilizações antigas conseguiram, cara, a gente fica, nossa, como é que os caras conseguiram pensar num negócio desses, cara? Vai basicamente do nosso parco conhecimento de matemática, né? Principalmente nós aqui de humanas, né? A gente tem ódio de matemática. Eu, de forma alguma, né? Eu adoro matemática, mas a maioria da galera, né, detesta a matemática. E quando vê, né, uma civilização antiga, né, ou pessoas de pouca instrução de maneira geral, né, que tem esse conhecimento de matemática, eu acho que isso é algo sobrenatural que você teria aí nesse meio. Cara, isso é muito mais consequência do nosso desconhecimento mesmo, né? Essa ideia, né, de você descobrir o teorema de Pitágoras, né, um negócio razoavelmente simples, né, que às vezes, né, e muitos problemas de matemática que civilizações antigas conseguiram decifrar, né, problemas com frações e coisa e tal, né? Muita coisa, se você for parar para pensar, né, são coisas extremamente simples que, de repente, meia dúzia de homens conversando durante uma tarde conseguem chegar a uma solução. Né, consegue pensar em alguma coisa, alguma maneira, né, ou mesmo na prática cotidiana, consegue intuir alguma maneira de resolver isso. Então não tem nada de deuses, de astronautas de fora, de ETs, né, trazendo esse conhecimento para os egípcios. Né. É uma ideia boa, né, que com certeza não surgiu de um homem só, de repente, né, o conhecimento acumulado aí de várias gerações, né, mas uma sacada razoavelmente simples, né, e prática, e fácil, e barata, né, que eles vão utilizar para construir as pirâmides. Não tem nada de sobrenatural nisso. Tá? Sobrenatural tá a nossa mente, né, que não entende nada de matemática. Isso que eu acho um negócio sobrenatural. Tá? Mas tem uma coisa que os egípcios são originais, que eles trazem uma contribuição realmente para a astronomia, para a filosofia e para a religião. Tá? Vem de um faraó chamado Amenófis IV, tá? Que ele queria diminuir o poder dos sacerdotes no Egito Antigo e concentrar o poder todo sobre si próprio, que é o que a gente chama de um rei absolutista. Tá? Só que, né, toda a caça de sacerdotes no Egito, cada uma delas representava um deus, né, e o faraó o deus supremo. Tá? Como Amenófis IV ele queria, né, retirar o poder dos sacerdotes, né, e concentrar todo o poder sobre si próprio, ele vai começar a dizer que não existem outros deuses, né, que existe apenas um deus, né, que é esse deus supremo, que é representado pelo Sol, e cujo representante na Terra é ele próprio. Tá? Então não vai existir outros deuses, né, existe um só. É a primeira experiência monoteísta que a gente tem na história da humanidade. Tá? E todas as outras entidades, né, que existem na natureza, todos os homens, todas as outras entidades devem prestar culto a esse único Deus. Tá? E esse único Deus também ele seria o centro do universo. Tá? Então não seria, como se acreditava naquele momento, a Terra o centro do universo. Né? O centro do universo seria o Sol. Né? Então é o que a gente chama, né, a primeira proposta heliocentrista na história da humanidade. Tá? Ai, passou aqui, peraí. Então, a nossa primeira proposta de heliocentrismo vai vir aí de que todos os astros eles vão, né, girar em torno do Sol, vai vir aí pelo Amenófis IV. Tá? Dentre os gregos, as contribuições dos gregos vão vir basicamente, né, de uma astronomia laica, né, de não ter preocupação de associar nenhum tipo de deus ou de forças mágicas. Né? Então aí tem uma listinha da realização de cada um deles. Então o Tales, a gente já tinha comentado, né, que ele foi essa previsão do eclipse solar, que é o evento que inaugura a filosofia e as ciências ocidentais. Tá? A contribuição do Pitágoras
foi dizer que os astros são esféricos, tá? Com base em quê, professor? Ele não tinha observação? Claro que não, né? Isso é especulação, a gente já tinha comentado que os gregos eles são mais especulativos do que experimentais, tá? Então ele vai dizer que os astros eles são esféricos porque a esfera é uma forma perfeita. Né? A esfera o que, que é? A forma em que todos os pontos da superfície estão equidistantes de um único ponto que a gente chama de centro. Tá? Então como o céu é perfeito, portanto os astros são perfeitos, né? Então os astros eles têm que ter a forma perfeita, que é a esfera. Tá? Um chute certo, vamos dizer assim. Né, mas não por via puramente especulativa, né, sem relação, né, direta assim, com a realidade. Tá? O Eudoxo vai postular a ideia das esferas celestes. O que são as esferas celestes? São as regiões do céu por onde cada astro transita. Então a gente teria a esfera da Lua, a gente teria a esfera do Sol, a esfera de Vênus, a esfera de Saturno. Né? Então o céu ele se estruturaria em camadas, que são essas esferas, né? E nessas camadas é por onde os astros vão transitar, vão executar os seus movimentos. Tá? Nos dias de hoje a gente diz, né, sobre uma proposta heliocentrista, a gente diz que os astros eles executam as órbitas, né, em torno do Sol, e a gente observa esses movimentos desses astros aqui, dos planetas, né, no caso aqui da Terra. Né? Só que os gregos eles vão trabalhar sobre uma base geocentrista, né, então vão, né, considerar, né, que o céu ele é dividido em esferas, né, cada uma, né, com o astro correspondente. Tá? O Aristóteles, qual que vai ser a contribuição dele? Né, ele vai dizer que as fases da Lua ocorrem, né, em função da iluminação do Sol. Né, então, dependendo da posição que a Lua está no trânsito em torno da Terra, né, dependendo da maneira como o Sol ilumina ela em cada época, ela vai apresentar uma iluminação diferente aqui da Terra, né? Então a iluminação da Lua não teria nada de sobrenatural, né? Nenhuma deusa nascendo e morrendo, né? Seria simplesmente o reflexo da luz solar, tá? E ele vai elaborar também uma teoria mecânica, que a gente vai ver isso na próxima aula, a teoria do movimento, que vai durar, né, até a época de Newton, tá? Então isso aí é um pouquinho antes de Cristo, né? Que Aristóteles vai escrever, né? Mas essa teoria mecânica vai durar aí mais de 1500 anos, né? Esse conhecimento dele. É bastante coisa. O Heráclides vai ser um grego que vai dizer que a Terra não é parada sobre o universo, né, que ela tem uma rotação, ou seja, ela gira em torno de si própria. Então isso seria, a partir daí que viria a sucessão do dia e da noite. Né, então seria a Terra girando, né, sobre si própria, né, e vamos dizer assim, o Sol parado. Tá? E Vênus e Mercúrio, Heráclides vai dizer, não giram em torno da Terra, eles giram em torno do Sol. Tá? Então é um sistema aí meio híbrido entre o que seria o heliocentrismo e o geocentrismo. Tá? Por que isso? Eles vão ter, Mercúrio e Vênus vão ter uns movimentos um pouquinho mais complexos observados aqui da Terra. Né? Então ele vai pensar, né, que é mais fácil a gente pensar, né, simplificar esses movimentos acreditando que Vênus e Mercúrio orbitam em torno do Sol, né? Para você conservar e tentar salvar aí a proposta geocentrista, tá? O Aristarco, né, pouca gente conhece ele, mas ele vai ser o primeiro cara no Ocidente que vai fazer uma proposta heliocentrista, né, laicizada, tá? O Amenófis IV ele fez a proposta heliocentrista, mas ela não tem nenhum fundamento científico, vamos dizer assim, né? Ela é simplesmente uma jogada política, né, para conseguir concentrar o poder nas mãos dele, né, modificando a religião, né, a partir da modificação da religião ele teria o controle político do Egito. O Aristarco não, né, não tem nenhuma implicação política, religiosa, nem nada dessa proposta dele, né, de fazer um sistema heliocentrista, né, então todos os planetas girariam em torno do Sol, né, a Lua tudo bem, né, girando em torno da Terra, mas todos os outros planetas, né, girariam em torno do Sol. Tá? Lembrando que a Lua era considerada planeta também. Por que isso? Ele consegue calcular, mais ou menos, né, intuir os tamanhos relativos, né, da Terra, da Lua, do Sol. Ele vai concluir que o Sol é muitíssimo maior do que a Terra e que a Terra é muitíssimo maior do que a Lua. Então, para ele, era mais lógico pensar, né, que o menor girava em torno do maior. Então, a Lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol. E assim como todos os outros planetas também são menores do que o Sol, então todos eles
né, girariam em torno do Sol. Tá? Então essa é a primeira proposta heliocentrista que a gente tem no Ocidente. Tá? E depois o Copérnico, o Galileu, o Giordano Bruno, todos eles vão se inspirar na obra do Aristarco, né, nesse chute feliz do Aristarco, para elaborar a proposta heliocentrista. Tá? O Eratóstenes, né? A gente vai ver na próxima aula, que é aquele que faz o cálculo da circunferência da Terra a partir daquela estaca lá que fixa calculando a distância de Siena e Alexandria, né? Faz uma regra de 3 e aí você consegue calcular aproximadamente a circunferência da Terra. Tá? Um grau de certeza bastante razoável, né? Se você comparar que isso aqui está 2000 anos atrás. Tá? E o Eratóstenes vai criar também essa palavrinha aí, que está com esses caracteres gregos aí, tá? Já para a gente dizer o que significa essa palavra. Significa geográfica, né? A transliteração dela em grego seria algo parecido com geográfica, né? Então Eratóstenes é que cria essas expressões geográfico, geografia, né? Vai ser criação dele, tá? O Hiparco, aí já no final, né, da civilização grega como contribuidora da astronomia. Né? A sistematização, basicamente, já começa uma sistematização de todo o conhecimento que a humanidade tinha acumulado até então. Ele constrói o Observatório de Rhodes, né, que vai ser um importante observatório aí durante séculos para a humanidade, né, e a partir disso fazendo cálculos das medições, das posições, quer dizer, de diversos astros aí, né? Então, do Sol e da Lua e cerca de 850 estrelas. Ele vai ter catalogado e descrito o posicionamento delas. Coisa de louco. Tá? E o movimento delas, né? Classificação de estrelas em grandezas. Uma classificação de estrelas em grandezas bastante semelhante à que a gente utiliza até hoje. Né? Então, estrelas as magnitudes estelares, vamos dizer assim, a gente vai ver isso na aula de estrelas, mas é bastante semelhante até o que a gente utiliza até hoje. Então, a gente utiliza essas sacadas do Hiparco para fazer a nossa classificação de estrelas para hoje. E a descrição da precessão dos equinócios também, né? Vai percebendo que ao longo das várias civilizações aí da humanidade foram construindo seus monumentos megalíticos que passam alguns séculos, alguns milênios, já não correspondem mais a posição do Sol para cada constelação, e ele vai percebendo que a Terra não executa só rotação e translação, né? Ela executa esses outros movimentos também, tá? Claro que não é essa a percepção, é a ideia de que o céu é que se move, né? Pensa que a Terra está fixa, que o céu é que se move, tá? A gente sabe que é o contrário, mas, né, vai construir toda uma física, uma matemática em cima dessa crença, né? Mas pensando que o céu não é imutável, assim como os antigos pensavam, né, que ocorrem mudanças na posição do céu também, tá? O Ptolomeu, né, vai finalmente, né, compilar todo esse conhecimento astronômico da antiguidade numa obra grandiosa que ele chama de sintaxe matemática, tá? E a partir daí a institucionalização do sistema geocêntrico, né, todos os movimentos celestes que a gente conseguisse observar, né, estão ali descritos e catalogados como consequência do geocentrismo, tá? Então sim, né, o geocentrismo ele conseguia, né, dar conta, né, de explicar boa parte dos movimentos celestes, né, de maneira bem mais complicada do que é o heliocentrismo, tá? Mas dava certo, né? Então uma coisa que a gente se pergunta muito em filosofia da ciência, né, por que o Aristarco, tendo proposto o heliocentrismo no século 3 a.C., por que ele vai começar a vigorar só a partir do século 16, 17, né? Sendo que é a realidade, né? Porque a ciência ela não trabalha, lembra que a gente estava falando? A ciência não trabalha sobre a realidade, né? Ela trabalha em cima do conhecimento humano. O conhecimento humano não é a mesma coisa que a realidade, né? Nosso conhecimento é limitado, a gente consegue entender toda a realidade. Então as mudanças científicas elas não ocorrem, né, em virtude da veracidade, né, da teoria. Elas ocorrem se a teoria proposta, né, resolver problemas em maior quantidade ou melhor, né, em melhor qualidade do que a teoria vigente. E para aquele momento não existia nenhum problema celeste que não conseguisse ser explicado pelo geocentrismo, tá? Então não precisa. A gente não precisa ficar né, pensando uma coisa completamente contraintuitiva, porque o que a gente observa aqui da Terra é o Sol se movimentando,
Então por que diabos a gente ia pensar que o Sol fica parado, que a Terra se movimenta? Se é o que a gente observa, é justamente o contrário. Né? Então você é ser contra-intuitivo, né, para uma teoria que não resolve nada. Tá? Então não fazia sentido você adotar o heliocentrismo nesse momento. Tá? Então a mudança científica não se processa tanto. Você fala, nossa, que burros, né? Os caras desacreditavam no geocentrismo ainda, né? Ficar séculos acreditando que a Terra gira em torno do Sol, como esse povo é ignorante, meu Deus do céu. Bom, momento de bancar a chata. Tem gente nesse mundo que ainda acredita que o clima do planeta é governado pelos automóveis. Então, no mundo em que as pessoas acreditam que os carros, né, que o gás que sai dos carros controla o clima do planeta, desculpa, dizer que a Terra, que o Sol gira em torno da Terra, não é nada. Tá? Na Idade Média, tá? Muita gente vai considerar a Idade Média como a época das trevas, né, em que não ocorreram progressos na astronomia, na ciência de maneira geral. Isso em parte é verdade, tá? Mas não dá pra gente considerar isso como uma idade das trevas e tal, e nem tô querendo ser politicamente correta com isso. Mas é que o que a gente tem na Idade Média é uma outra forma de conhecimento, vamos dizer assim. Né? Os antigos e hoje, o que a gente valoriza é muito mais o conhecimento do mundo exterior, né? Dos fenômenos do mundo exterior, fenômenos naturais e celestes e por aí vai. Né? O conhecimento que a gente vai estabelecer na Idade Média é muito mais o conhecimento interior, né? Muito mais o conhecimento do cotidiano, né? Da psicologia humana. Né? Então a gente valoriza muito mais durante a Idade Média o autoconhecimento, né, do que o conhecimento exterior. Tá? A gente vive hoje uma era que valoriza muito mais o conhecimento exterior do que o conhecimento interior, né? Daí a gente vê a proliferação de livros de autoajuda e tal, e tentando corrigir essa distorção humana, vamos dizer assim, né? Então isso na Idade Média não era necessário, né? Porque a gente, né, tinha, né, o homem se preocupava muito mais em conhecer a si mesmo, né, antes de tentar conhecer o mundo, tá? Então, né, chamado de Idade das Trevas pelos modernos por isso, né, porque a gente teve pouco progresso, efetivamente, no campo das ciências naturais, de maneira geral, mas, né, teve progresso muito maior, né, em termos de filosofia e de psicologia, né, ciências mais do interior do ser humano, vamos dizer. Tá? O que a gente poderia destacar dentro da Idade Média, né? As grandes contribuições dos árabes, então, né, para a astronomia, já que a Europa não estava muito ligada em astronomia nesse momento, vão ser outras civilizações, né, que não no Ocidente, de maneira geral, como fazer os progressos na astronomia. Então, grande destaque vai para os árabes, tá? De maneira geral, civilizações que vivem em desertos, você deve ter se observado isso, né? Civilizações que vivem em desertos vão ser grandes progressistas na astronomia. Por quê? Porque a observação das estrelas no deserto é uma coisa muito privilegiada. Né? A presença de umidade na atmosfera dificulta muito a visualização e o cálculo da posição dos astros. Em ambientes que você tem baixa umidade na atmosfera, que é o caso dos desertos, a visualização das estrelas já fica muito mais facilitada e muito mais fácil o cálculo, né? Você não tem a distorção, né, que é provocada pela umidade da atmosfera. Tá? E outra coisa que vai acontecer também é que boa parte do conhecimento da antiguidade, que vai ser desprezado durante a Europa medieval, né, os árabes vão guardar. Né? Então, boa parte das obras dos gregos e dos romanos vai ficar guardado com os árabes, né? E eles vão traduzir isso para o árabe. E a partir daí que esse conhecimento vai chegar até nós. Então, toda a obra do Aristóteles, por exemplo, que a gente conhece hoje, né, ela não veio do grego, ela veio do árabe. Né, que os árabes guardaram as obras do Aristóteles. E a partir das cruzadas e tal, a partir dos contatos maiores que o Oriente Médio vai tendo com a Europa, a partir do final da Idade Média, é que essa obra dos gregos vai começando a ser resgatada, né, e vai sendo traduzida para o latim e depois para as línguas vulgares. Então a obra do Aristóteles ela é resgatada para a Igreja Católica, traduzida do árabe para o latim por Santo Alberto Magno, que vai ser professor de São Tomás de Aquino. E a partir daí a gente ressuscita o aristotelismo na ciência ocidental, né, preparando o terreno para o que vai ser o Renascimento. Tá? Então todo o conhecimento que a gente tem dos gregos hoje, né, foi guardado pelos árabes, né, todo de tradução para o árabe.
tá? E uma delas, né, básica, vai ser o sintaxe matemática do Ptolomeu, né, que vai ser traduzida com o nome de Almagiste, que a gente conhece no nome ocidental, né, como o Almagesto, né, essa obra do Ptolomeu. Almagiste significa o maior, né, em árabe, daí que vem a palavra também, né, para outras línguas, a palavra majestade, né, vai ter essa origem aí também, tá? E também, né, cálculo de preciso, né, de muitas estrelas, né, descoberta de muitos movimentos e de posições de estrelas que eles vão registrar também. Os árabes vão dar nome a muitas estrelas. A gente vai ver que várias estrelas vai ter nomes que começam com Al, né, todos esses nomes que começam com Al, vai tudo árabe. Então a gente tem Al-Nitaq, Al-Nilan, Aldebaran, né, várias estrelas que vão ser não descobertas, né, mas nomeadas pelos... descobertas ou nomeadas, vai. Tanto descobertas quanto nomeadas pelos árabes, tá? E boa parte desses progressos também vão ser feitos por um carinha chamado Al-Khwarizmi, né? O Al-Khwarizmi também vai ser um grande matemático, né? É daí do nome dele que a gente vê a palavra algarismo, tá? Então, também, né, várias coisas que a gente utiliza ainda hoje, né, vem vindo aí de conhecimentos dos árabes, tá? A gente tem um rei chamado Alfonso o Sábio, no século XIII, ele é rei de Aragão e Castela, né, o que seria hoje a Espanha, tá? Mas uma parte ali que seria Aragão e Castela. Não, acho que é só Castela. Não vou lembrar agora. Era da Espanha, acho que é só Castela, que vai ser o Alfonso o Sábio. E ele vai fazer uma atualização das tabelas de Ptolomeu. Tá, então, Ptolomeu tinha ali a tabela da posição, todas as posições dos astros e tal. Percebam que aqui eles passaram aproximadamente 1.200 anos, desde a sistematização da obra de Ptolomeu, então a posição delas no céu já mudou bastante, né? Ele faz essa atualização aí, que a gente vai saber chamar de tabelas alfonsinas, a partir daí, né, criadas por Alfonso o Sábio. E ele tem uma frase bastante interessante, né, para explicar, né, quando ele observa toda a movimentação dos astros e percebe toda a complexidade que está envolvida aí nesses movimentos. Ele tem uma frase que ele diz assim: se o Senhor Todo-Poderoso tivesse perguntado a minha opinião sobre a criação, eu teria recomendado algo mais simples. A ideia de que, meu Deus, trabalhou bastante, né, nesse mundo, que, né, fez um negócio bem complicado, né, podia ter feito um negócio mais fácil, assim, pra gente entender, né, no caso aí que ele tá falando dos movimentos dos astros. A gente vai ver na próxima aula, né, quais são as complicações a que ele tá se referindo, tá? Tem um outro teólogo também no século XV, que é o Nicolau de Cusa, que vai ser o primeiro, né, na história do Ocidente, vai proferir a ideia de que o universo é infinito. Todos os outros filósofos e cientistas, eles vão dizer que o universo era finito, né, que ele era delimitado por esferas, as esferas celestes, que os gregos tinham falado. O Nicolau de Cusa vai dizer que não, né, e com base teológica, vamos dizer assim, se Deus é perfeito, se é o poder de criação de Deus é infinito, então por que a obra magna dele, né, que foi o universo, seria finito? Então Deus poderia ter criado um universo infinito, sim, né, que seria a manifestação própria da sua glória, da sua grandeza. Então ele vai ser o primeiro que vai dizer que o universo não é só delimitado pelas esferas, né? Claro, teria as esferas ali, depois da última esfera não haveria só espaço vazio, né? Um espaço vazio infinito, tá? Dentro da Idade Moderna, quais são as contribuições que nós temos, tá? O primeiro que vai inaugurar a astronomia moderna, como nós chamamos, é um polonês, tá? Um frade polonês chamado Nicolau Copérnico, tá? Que ele vai ficar bastante, vamos dizer assim, incomodado com toda a complexidade dos movimentos que era postulada pelo sistema geocêntrico e vai tentar simplificar esses movimentos dos astros, adotando o conhecimento que o Aristarco tinha produzido, que é você colocar o Sol no centro e botar todos os planetas para girar em torno dele, né? Inaugurar um sistema heliocêntrico, tá? Em nenhum momento o Copérnico afirma que que a Terra é que gira em torno do Sol, né? Ele só diz que, vamos dizer assim, é mais fácil pensar, né? Que a gente chama de uma ficção útil em ciência, né? Facilita os cálculos pensar que
os planetas giram em torno, que a Terra é um planeta como qualquer outro, e que os planetas giram em torno do Sol, né? Só para facilitar as contas. Tá? Isso tem duas implicações bastante importantes para a evolução da ciência. Tá? O que a gente chama de antirrealismo científico, né? Tem basicamente duas vertentes de ciência, né? O que a gente chama de realismo e outra de antirrealismo. Né? O realismo dizendo que aquilo que diz a ciência é a realidade, né? Então a ciência seria um reflexo da realidade. E outra vertente que seria, né, as várias formas de antirrealismo, de que a ciência diz simplesmente aquilo que o homem pensa que é a realidade. Né? A ciência não tem compromisso nenhum com a realidade, que é impossível, em última instância, o ser humano saber o que é a realidade. Então, até Copérnico, a gente trabalha basicamente sobre uma base realista. Né? A ciência acredita que está descrevendo a realidade. Né? Vem o Copérnico e fala que não. Fala, olha, eu sei que é a Terra que gira, eu sei que é o Sol que gira em torno da Terra, né? Mas é mais fácil pensar que a Terra gira em torno do Sol, só para facilitar as contas, né? Não estou preocupado se isso é verdade ou não, né? Só estou afirmando que é mais fácil fazer as contas, né? Pensando que a Terra é que gira em torno do Sol, né? Então ele não está preocupado em descrever a realidade, ele está preocupado em facilitar o mundo da ciência, tá? Tem gente que vai dizer que ele estava preocupado com a Inquisição, que estava tentando ser uma coisa mais fugidia, assim, para não bater o martelo e dizer que o sim é o Sol que a Terra que gira em torno do Sol. Não, Copérnico era um religioso, né? E não tinha razão nenhuma para realmente temer a Igreja nesse sentido. Então, realmente, ele está realmente pensando numa coisa mais prática. Né, não está inaugurando um novo paradigma na ciência, né, de que a gente não ter tanta preocupação com a realidade dos fatos, e sim com a maneira que o ser humano interpreta os fatos, simplesmente. Tá? Outra coisa importante, né, que vai acontecer com a ciência a partir do Copérnico, que é aquilo que o Kant vai chamar de revolução copernicana, que é um pouco derivado desse papo do realismo e antirrealismo que eu estava comentando com vocês, é de que a ciência ela não vai utilizar mais simplesmente os fatos empíricos. Ela pode sim se basear muito mais na razão humana, né? Muitas vezes atuando de maneira contra-intuitiva, né? Contra senso comum, né? Mas que o progresso científico ele poderia ser maior, né? Se você atuasse dessa forma. Por que isso? Pensa. É um absurdo a gente pensar que a Terra gira em torno do Sol. Porque não é isso que a gente observa, na realidade. O que a gente observa todos os dias é a Terra parada e o Sol se movimentando. Né? Hoje que a gente está na era espacial é muito fácil a gente perceber, né? A gente consegue sair do planeta e verificar isso. Mas naquele momento isso é impensável, né? Que a gente poderia sair da Terra. Então tenta a gente pensar, né, o que era a mentalidade do ser humano nesse momento. Tá? Então, se você observar o nosso cotidiano, é absurdo você pensar que a Terra gira em torno do Sol. O Sol gira em torno da Terra. Né? É isso que a gente observa todos os dias. E na hora que o Copérnico diz isso, que não, né, de que a Terra, né, é mais fácil a gente pensar, né, que a Terra gira em torno do Sol, ele está contrariando aquilo que a gente observa. Olha que louco. Ele está contrariando o nosso senso comum, ele está contrariando a observação. Então lembra aquela história que a gente estava falando? O que é o método científico? Né? A observação, criação de hipótese, teste, confirmação. Né? Ele está contrariando a base da ciência, que é a observação. Ele está dizendo que a observação não é, né? A observação dos fatos não é o critério último de decisão da realidade. Né? De que facilitar as contas, né? Ou seja, fazer algo que seria mais fácil para o raciocínio humano, né? Talvez seja mais importante do que a gente tentar salvar os fenômenos, como a gente diz em filosofia da ciência. É mais importante a gente pensar num modelo de uma teoria que simplifique as coisas para nós, do que uma teoria que descreva a realidade tal como nós a vemos. Por quê? Porque a nossa percepção ela pode estar equivocada. Né? O que a gente observa do mundo não é o critério de decisão da verdade. Tá? Então é isso que o Kant vai chamar de a revolução copernicana na ciência.
Tem muita gente que vai dizer que a chamada Revolução Copernicana vai ser a proposição do heliocentrismo, né? Dizer que o Sol é que gira, que o Sol é que é fixo e a Terra é que está girando. Não, que a Revolução Copernicana é um negócio muito maior. É uma completa reformulação da maneira como a gente faz ciência, né? De você ir contra a evidência, você ir contra a observação e privilegiar a razão, privilegiar outros critérios, né? No caso aí a elegância da teoria, a facilidade dos cálculos e a previsibilidade dos fenômenos, né? Então, é o momento que a observação deixa de ser o critério de verdade, e a partir daí vai ser o raciocínio, né, humano, tá? Então isso é que é verdadeiramente a Revolução Copernicana, né? Um negócio bem maior, né? O livro dele, né, só para constar o nome, né, chama a Revolução das Orbes Celestes, tá? Diferentemente do Nicolau Copérnico, o Giordano Bruno, que é um frei dominicano e é italiano, ele vai bater o martelo e dizer que não é só para facilitar os cálculos, não. A Terra, né, efetivamente gira em torno do Sol, tá? Ele vai ser condenado à morte, no final das contas, o Giordano Bruno, tá? E muita gente vai utilizar esse episódio do Giordano Bruno para, né, dizer que isso é um testemunho da intolerância da igreja, da perseguição às bruxas e paraná, tá? Seguinte, tá? Sei que vai ter gente que vai sair falando que eu tô defendendo religião, mas nada, eu tô relatando fatos históricos, tá? Giordano Bruno, quando ele vai assumir a hipótese heliocentrista, ele realmente não tá, né? No pensamento dele, ele não tá com um compromisso científico, vamos dizer assim, né? Ele realmente começa a se envolver com doutrinas religiosas contrárias à Igreja Católica naquele momento, mesmo sendo, né, um religioso católico. Ele começa meio assim a se desviar da doutrina católica, começa a contestar a doutrina católica e começa a se apaixonar por qualquer tipo de teoria, diz qualquer tipo de teoria que contraria aquilo que a igreja diz. Então, já que a igreja diz que a Terra é parada, né, que é o Sol que gira em torno da Terra, né, o Giordano Bruno vai tomar contato com a obra do Aristarco e com a obra do Copérnico e vai adorar essa ideia de que a Terra é que gira em torno do Sol, né. E ele começa a propagar o heliocentrismo muito mais no sentido de sacanear a igreja, de encher o saco da igreja, do que uma proposta científica, um cunho científico mesmo, tá? Então ele realmente vai bater o martelo dizendo que sim, né, que a Terra é que gira em torno do Sol, mas mesmo naquele momento histórico a gente ainda não tem, né, tanta segurança para dizer isso. Quem vai dar essa segurança mesmo para fazer essa afirmação vai ser só o Galileu depois, né? Giordano Bruno ainda não tem toda essa segurança para afirmar isso, né? Então ele adota o heliocentrismo muito mais para encher o saco da igreja do que como um cientista mesmo, né? Outra coisa, né? Não foi a defesa do heliocentrismo que levou o Giordano Bruno a ser condenado à morte, tá? A condenação dele foi por heresia, tá? O questionamento do geocentrismo foi só uma, né, das muitas coisas que ele questionou, né, dentro da Igreja Católica. Tá? Ele questionava a divindade de Cristo, né, ele questionava a presença, né, de 3 pessoas na Santíssima Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, questionava a virgindade de Maria, né, então uma série de dogmas católicos que são fundamentais para a sustentação da doutrina, ele vai questionar. Tá? Reza a lenda que o estopim para a condenação dele, o momento que a igreja bate o martelo e fala você vai morrer, né, foi no meio no tribunal, né, que estava naquela briga lá, eles quebrando o pau e tal, e aí ele apontou para uma imagem, né, para um quadro de Maria na parede e gritou, e essa puta aí que vocês falam que é virgem? Então realmente isso é um desrespeito enorme, né, se você for pensar, né, isso não é uma coisa que se fale com relação à religião nenhuma, né? Então, né, vai ser basicamente isso que vai ser a justificativa, né, da igreja para condenar o Giordano Bruno à morte. Então, ele não foi morto por dizer que a Terra é que gira em torno do Sol,
Né? A condenação lá dele vai ter relação, né, com ele questionar os dogmas mais básicos do cristianismo. Tá? Se você concorda que questionar a religião é algo válido para se morrer ou não, isso é outra história. Tá? Mas o fato é que Giordano Bruno não foi morto por afirmações científicas. Ele foi morto por afirmações religiosas. Tá? Depois a gente tem o Tycho Brahe, que é um astrônomo dinamarquês, tá? Que a contribuição dele vai ser a atualização das tabelas alfonsinas, né? Vai fazer novas medições aí da posição das estrelas, né? E anotando essas posições novas do que a gente chama de tabelas rudolfinas. Nossa, mas as tabelas de Alfonso o Sábio chamavam tabelas alfonsinas, por que as tabelas de Tycho Brahe chamam tabelas rudolfinas, né, e não tabelas ticaínas, alguma coisa assim, né? É para puxar o saco do imperador ali, que era o grande patrocinador dele, né? Então a gente coloca o nome do imperador para poder, né, ilustrar as novas tabelas, né, que são criadas, tá? E a originalidade do trabalho do Tycho Brahe é uma tentativa, né, de salvar o modelo heliocêntrico, incorporando ele ao modelo geocêntrico. Como é que ele faz? Né, ele coloca todos os planetas orbitando em torno do Sol, mas o Sol girando em torno da Terra. Perfeito. Ele conciliou o heliocentrismo com o geocentrismo, né? Faz perfeitamente, né, com os cálculos, pensar perfeitamente os movimentos que a gente observa dos astros no céu, né, mas conserva, né, aquela coisa mais intuitiva, né, mais do conhecimento consagrado, de que é o Sol que gira em torno da Terra. Né? Então é uma maneira da gente conseguir conciliar o heliocentrismo com o geocentrismo. Tá? Só as curiosidades dos momentos toscos da história. A morte do Tycho Brahe foi um negócio muito bizarro, assim. Ele tava num jantar ali com o imperador, assim, só gente chique na mesa e tal, e bebendo, né? E aí começa a dar vontade de fazer xixi. E aí ele não vai. Né? Ele fica ali na mesa, que ele acha que sair da mesa, né, quando o imperador tá ali presente, seria fazer desfeita, né? E ele fica ali morrendo de vontade de fazer xixi, e não vai, segurando, até que a bexiga dele estourou. E ele morreu, ali na mesa de jantar. São curiosidades sórdidas aí do mundo da ciência. Outra contribuição importante também é o Kepler, tá? Que a partir do traduz todas as hipóteses heliocentristas que estão sendo construídas também, ele vai elaborar as 3 leis fundamentais dos movimentos dos planetas, que isso a gente vai ver daqui a 2 aulas, a aula de mecânica celeste, tá? Que é aquela ideia de que os planetas não descrevem órbitas circulares, e sim ovais, né, elípticas, tá? Isso a gente vai ver, né, quando a gente for falar nessa aula, a gente vai deixar isso mais claro, tá? O grande fundador da ciência astronômica e física moderna, que vai ser o Galileu, tá? O trabalho do Galileu vai ser bastante avançado a partir da descoberta do telescópio, tá? Não é ele que inventa o telescópio propriamente, né? O telescópio ele foi inventado, vamos dizer assim, na Holanda. Era um comerciante de vidros e lentes, né? Que um dia as crianças estavam... se empregavam mão de obra infantil, né? Ainda hoje, quanto mais naquela época. E as crianças estavam brincando com os vidros na empresa, né? E aí perceberam que dependendo da posição que você colocasse os vidros, as imagens poderiam ser ampliadas, né? Então uma sequência de lentes, né, que a gente conseguiria ver as coisas mais de longe. E aí esse empresário de vidros criou uma espécie de luneta que ele vendia para as pessoas para elas conseguirem ver as horas no relógio da igreja, né? Só tinha o relógio da igreja na cidade, elas conseguiriam ver as horas com essa espécie de luneta, tá? E aí o Galileu ele pega esse instrumento, vai aperfeiçoando, né, colocando uma sequência de lentes maior para conseguir ver efetivamente, né, a distâncias muito maiores, né? E a partir do uso do telescópio é que ele vai fazer uma série de descobertas sobre os astros. Então algumas coisas que ele descobre, né, a topografia da Lua. Ele vai observar então que a Lua não tem uma superfície esférica perfeita, né, que ela tem uma série de ranhuras, de relevos, assim como a Terra, tá? Ele descobre os 4 satélites que a gente chama de satélites galileanos,
A gente vai ver isso na próxima aula também, mas só para adiantar, né, os satélites galileanos são os 4 maiores satélites de Júpiter, tá? Io, Europa, Ganimedes e Calisto, tá? Que vai ser a pá de cal sobre o heliocentrismo. Ele vai conseguir demonstrar que esses 4 satélites eles estão orbitando em torno de Júpiter, tá? E não da Terra, né? Então ele demonstra que nem tudo, né, desse universo orbita em torno da Terra, né? Algumas coisas orbitam em torno de outros astros, né? Não é a confirmação do heliocentrismo, mas também, né, acaba sendo a pá de cal sobre o geocentrismo, tá? Título de curiosidade também, né, ele chama nesse primeiro momento de satélites medicianos, que é para puxar o saco de Lorenzo de Medici, aquele que aparece no Chapolin, vocês devem lembrar desse episódio, tá? Mas é para puxar o saco de Lorenzo de Medici, ele chama de satélites medicianos, né? A ciência depois é que vai consagrar com o nome de satélites galileanos. Enfim. Das fases de Vênus também, então Vênus também tem fases de iluminação, assim como a Lua, tá? Os anéis de Saturno, ele também vai observar. As manchas solares, que também vai ser outro complicador importante para a vida do Galileu, porque todo mundo acreditava que o Sol era uma estrela perfeita, sem manchas e tal, né? Então como assim, né? A gente vai dizer que o Sol tem manchas, né? Então realmente sim, né? O Galileu vai conseguir, né, fazer até contagem das manchas solares, né? E uma coisa, né, uma sagacidade bastante boa, né, para mostrar como o cara é inteligente, né, como é que ele não ficou cego quando ele olhou para o Sol. Porque se a gente olhar para o Sol sem nada, a gente já tem uma probabilidade de ter danos à visão, quanto mais olhando num telescópio, né. Então ele realmente já teve a sagacidade, né, de pensar que antes, né, de olhar para o Sol diretamente, tinha que colocar alguma espécie de tela um pouco mais escura sobre a lente do telescópio na hora que fosse apontar para o Sol. E assim ele ia atenuar um pouco o brilho do Sol, senão ele teria ficado cego imediatamente, né, ia fritar o olho dele, aquela radiação toda, né? E a Via Láctea, né, que é uma faixa mais concentrada de estrelas que a gente observa no céu. Em Florianópolis não dá para ver, né, por causa de você estar no nível do mar e você tá com muita água na atmosfera, mas em lugares mais afastados para o interior, para a serra, a gente consegue observar. É uma faixa de estrelas mais concentrada assim no céu, que é o que a gente chama de Via Láctea. Antes acreditava que era só uma mancha no céu. Galileu vai observar que não, né, que aquilo é uma concentração maior de estrelas, tá? E ele também vai, né, escrever várias leis da mecânica, daqui a pouquinho eu comento sobre isso, né? Mas antes tem que comentar sobre a condenação dele, tá? Então ele descreve todo o modelo geocêntrico, comparando, né, o modelo geocêntrico com o heliocêntrico, numa obra chamada Diálogos sobre os dois máximos sistemas de mundo, né? Em que ele coloca 3 interlocutores conversando, né? Um, que vamos dizer assim, é o narrador, tá? O interlocutor, né, central ali da obra. Um cara que defende o geocentrismo e um cara que defende o heliocentrismo, eles dois debatendo, né, até chegar na conclusão do heliocentrismo. O cara que defende o geocentrismo, ele dá o nome de Simplício, né? Só pelo nome a gente já diz, né? Um cara extremamente simples, mas assim, se você for observar nos diálogos, né, ele é um cara extremamente tapado. Extremamente tapado. Mocorongo mesmo, né? Caracteriza esse personagem, né, como sendo extremamente mocorongo, né? Ou seja, dizendo que quem acredita no geocentrismo são mocorongos, né? E só os mais espertos, mais inteligentes são os que acreditam no geocentrismo. É óbvio que a igreja ia pegar um negócio desse, né? E tipo, as características, né, psicológicas, físicas, sei lá, do Simplício parecem-se muito com o Papa naquele momento. Então a ideia era sacanear mesmo, né, cara? A ideia era realmente zoar com a cara do Papa, né, nessa obra, né? Então é basicamente por isso que vai vir a condenação dele. Então não é simplesmente, né, a proposição do heliocentrismo, é muito mais também a sacanagem com a igreja, né? Ele vai a julgamento, tá? Como ele era, queira ou não, né, bastante amigo do Papa, né? O Papa não vai aplicar a pena de morte a ele, né? Vai condenar ele à prisão domiciliar e ao pagamento de penitências diariamente, né? Ele condenou Galileu a rezar 100 Ave-Marias todos os dias, né? Que ele não estava a fim de fazer e mandou a filha dele pagar isso porque ela era freira, né? Então ele tinha que rezar 100 Ave-Marias todos os dias o resto da vida, então quem fez isso foi a filha dele, tá? Mas aí, né, na sua condenação, né, como ele é condenado à prisão domiciliar,
É nesse período que ele vai fazer todos os experimentinhos de mecânica dele. Então vocês devem lembrar daqueles exercicinhos que vocês faziam em física na escola, né? Ah, tem a força-peso, tem a força normal, né? Ali os pezinhos, né, pendurados por um fio, né? Qual vai ser a força que vai estar atuando sobre eles, parará, plano inclinado, esse papo todo, né? Todas essas experienciazinhas foi o Galileu que fez, né? Durante esses anos que ele vai passar em prisão domiciliar, tá? Tem toda aquela história, né, também, que depois da condenação dele, que vai assinar ali, né, dizendo que, tá bom, né, a Terra que gira em torno, o Sol que gira em torno da Terra mesmo, né, não tem esse papo de heliocentrismo e tal. Teriam dito, né, que no fim, depois disso, ele falou, né, e no entanto ela gira, né, a Terra teria retratado, né, silenciosamente retratado a sua retratação, ou seja, negado a sua condenação. Também isso é muito papo, né, a gente não tem até que ponto, né, saber se isso é realmente verdade, né, mas o fato é que os filósofos e cientistas modernos, né, tinham essa tendência mesmo de pintar a Idade Média como realmente um período muito trevoso, né, então a gente não sabe até que ponto esse tipo de história é verdade, né, mas, né, fica aí como uma lenda urbana de que ele teria falado, né, depois da sua condenação, né, de que, e no entanto ela gira, né, falando que a Terra não está parada sobre o universo, tá? Por fim, né, em termos de astronomia moderna, a gente vai ter o Newton, tá? O Newton ele vai ser também um grande sistematizador de todo o conhecimento de física e de astronomia até então, né? E as duas grandes contribuições do Newton, né? Primeiro a criação do cálculo diferencial integral, né? Que o Leibniz também vai descobrir isso ao mesmo tempo, né? Mas eu não entendo nada de cálculo. Mas a ideia é de que ele também desenvolveu, né? Algumas coisas que a gente utiliza no cálculo hoje, em engenharia, algumas coisas foram desenvolvidas pelo Leibniz, mas alguma base também foi desenvolvida pelo Newton, tá? Mas em termos de astronomia, né, de cosmologia, ele vai provocar o surgimento da primeira grande teoria unificadora da física celeste e terrestre, tá? A gente vai ver isso na próxima aula, de que a ciência dos gregos, né, do Aristóteles, ela postulava que existiam leis que regiam o movimento dos corpos terrestres e outras leis físicas que regiam o movimento dos corpos celestes. O Galileu vai dizer que não, né? Então aquela ideia de que quando cai a maçã na cabeça dele, ele tem essa grande intuição, né? Não sabemos até que ponto se realmente caiu uma maçã na cabeça dele, mas a ideia é que a sacada dele, a intuição dele, é dizer que não, é contrariar o Aristóteles e dizer que as mesmas leis físicas que regem o movimento dos corpos terrestres regem o movimento dos corpos celestes, né? Então esse papo todo de aceleração, gravidade, né, inércia, né, tudo isso vai ser unificado numa teoria só. Então tem gravidade, tem aceleração, tem inércia na Terra, e tem gravidade, aceleração, tem inércia no céu também. Tá? Então as mesmas leis físicas que regem os movimentos dos corpos celestes regem os corpos terrestres. Então a mecânica newtoniana vai ser o que a gente chama de primeira grande teoria unificadora da física. Tá? Na última aula a gente vai ver que a gente está perseguindo isso novamente, né? Realmente integrar, né, as duas grandes teorias rivais que a gente tem hoje, que são a mecânica quântica e a relatividade, né? O que a gente está tentando fazer hoje seria algo semelhante ao que o Newton fez, né? Tentar unificar dois campos completamente diferentes. Tá? Então essa é a grandiosidade do Newton, né? Conseguir fazer essa unificação das duas físicas. Tá? Uma frase importante dele, né, que não é ele que cria essa frase, mas ele utiliza, né? Ele vai dizer: se conseguir ver mais alto é porque me ergui sobre os ombros de gigantes. Ou seja, ele reconhece que ele não era nenhuma mente extraordinária, nem nada disso, né? Tudo que ele fez foi reconhecer os progressos feitos por todos os outros que vieram antes dele, né? E conseguir juntar tudo, né? Conseguir encontrar a unidade em todo esse pensamento. Então ele simplesmente era um homem comum, né? O que ele diz, pelo menos. É um homem comum que conseguiu, né, se apoiando em todo o conhecimento que toda a humanidade tinha feito até então, né? Ele vai conseguir enxergar toda essa integração. Então um anão, né, um homem comum que se erguesse sobre um ombro de um gigante, ele conseguiria ver mais longe do que qualquer outro homem comum. Essa é a ideia do Newton. Então não é
ele diz, né, que não é tanto mérito dele assim, é sim mérito de todo o conhecimento que toda a humanidade construiu até então. Um reconhecimento de humildade assim inacreditável para um homem desse porte, e que falta muito na universidade nos dias de hoje, tá? Com isso a gente termina então essa nossa aulinha, pessoal, né? Tem 2 exercicinhos aqui para quem quiser fazer, para entregar. Não se esqueçam do exercício da aula passada, que a gente vai comentar ele em aula na sexta-feira. 2 exercicinhos aqui. Cite e explique um motivo pelo qual a astrologia não tem fundamento científico. E qual a principal diferença da astronomia grega em relação à astronomia dos povos da antiguidade em geral? Tá bom? Beijinho então, pessoal. Dúvidas que vocês tiverem dessa aula, a gente tira na sexta-feira, tá bom? Quem tiver dúvidas durante a semana, pode ir me escrevendo, pode me procurar na faculdade, de repente, se estiver por lá, tá? Mas, de maneira geral, né, eu vou comentar de novo, né, as dúvidas que vocês tiverem dessa aula na sexta, tá bom? Beijo, pessoal, até a próxima!